Olá a todos, muito bem-vindos. Ora, hoje temos aqui duas novas presenças no nosso painel de especialistas, mas como habitualmente está cá a dermatologista Alexandre Osório, o clínico geral Pedro Lopes, o anestesiologista Armando Barbosa e aqui mesmo ao meu lado o urologista Sérgio Santos. Ora, como eu já disse, hoje temos a saúde de A a D. Vamos começar pelo princípio, a letra A. Podíamos falar de quê? Começar por A. Lembram-se de algo? Asma, olha, por exemplo, acne, alopécia, amenorreia, apendicite, apneia, artrite. Olha, doenças para quase todas as especialidades médicas. Mas vamos falar de algo que afeta um dos órgãos que está encarregado, ou dos que estão encarregados de defender o nosso organismo de agentes infecciosos e que inflama com muita facilidade. Alguém sabe do que se trata? Dr. Pedro, começar por A, esclareça-nos. Acho que são as amígdalas. Ora, elas são responsáveis para nos proteger? São duas estruturas de defesa, são duas estruturas em forma de amêndoa que estão localizadas no fundo da nossa cavidade oral. Nós não temos aqui nesta representação as amígdalas, mas podemos ver aqui esta estrutura a vermelho. É a língua e as amígdalas estarão aqui na parte posterior, lá mesmo no finalzinho da boca, quando nós fazemos uma inspeção ao espelho, como aliás mostramos na semana passada. Podemos ver agora uma animação para falar do que é uma amigdalite, que são todas as palavras que tenham it significam inflamação ou infecção de alguma estrutura. Neste caso, amigdalite é uma inflamação ou infecção das amígdalas. As amígdalas são órgãos de defesa contra as partículas, contra os micro-organismos que entram na nossa cavidade oral, ou pelos alimentos ou através do ar, e que encontram ali uma zona de localização de células de defesa e desencadeia-se aí também uma resposta do nosso organismo a essa agressão. Quando existe, de facto, uma contaminação dessa estrutura, desencadeia-se um processo de amigdalite. Portanto, os sintomas são dor? São normalmente, um quadro pode ser mais ou menos exuberante no seu início em função da causa. 70% são de causa viral, são provocadas por vírus. Só 30% é que são provocadas por bactérias. Mas normalmente os sintomas são comuns. Temos desde a dor de garganta, temos a sensação de febre, a sensação de dificuldade em engolir, sejam os sólidos, sejam os líquidos. Pode haver um mal-estar generalizado, provocado pelo próprio quadro, muitas vezes também de febre, e portanto são alguns sintomas suficientemente genéricos que são comuns às duas situações, independentemente da causa. Aquilo que faz a diferença é, em termos de aspecto, quando nós olhamos para uma garganta que tem duas amígdalas infectadas, se houver placas esbranquiçadas, as placas pultáceas, que são no fundo acumulações de pus, é normalmente são elas muito evidentes, às vezes não é tão óbvio. Aquelas placas branquiçadas arredondadas são as chamadas placas pultáceas e são quase o suficiente para fazer o diagnóstico, quase não, são mesmo o suficiente para fazer o diagnóstico de uma amigdalite pultácea bacteriana e para se implementar o tratamento mais adequado, que neste caso concreto é com antibiótico. Portanto, é assim que se trata uma amigdalite? No caso de ela ser bacteriana. A maioria das pessoas, quando sentem uma dor de garganta ou têm sintomas de inflamação da garganta, têm logo aquela ideia de que têm que fazer um antibiótico. Isso é errado. Na maioria das vezes, tendo essa atitude, ou fazendo automedicação com antibióticos, estamos a estragar bons antibióticos que temos à nossa disposição e, portanto, devemos reservá-los para as situações em que eles são indicados. E são só para o tratamento de infecções de causa bacteriana. Portanto, quando há uma bactéria envolvida, aí sim fazer antibióticos. Em ambas as situações, fazer sempre terapêutica sintomática, ou seja, usar um antipirético, por exemplo, o paracetamol para baixar a febre, utilizar um anti-inflamatório para reduzir a inflamação local e melhorar o alívio daqueles sintomas, a dor, a sensação de dificuldade em engolir. Existem algumas pastilhas que podem ser utilizadas, essas sim para automedicação, que têm um antissético, que em ambas as situações podem ser indicadas, mesmo quando a amigdalite é de causa viral. Muitas vezes, se evoluir de forma mais prolongada, pode complicar-se com uma sobreinfecção e, portanto, haver uma contaminação bacteriana subsequente a essa inflamação, mas os antibióticos devem ser reservados às situações de causa bacteriana. E tirar as amígdalas, isso, quer dizer, tem que ser o médico a decidir, mas é só em casos particulares, assim, muito específicos, não é? Não é porque se tem de vez em quando uma amigdalite.
Só está indicado fazer-se uma remoção das amígdalas quando elas estão infectadas mais de 4 vezes por ano, com necessidade de fazer antibiótico pelos riscos de a infecção bacteriana das amígdalas estender a outros órgãos. Pode haver complicações até relativamente graves, desde a formação de abscessos quando são amigdalites muito graves, ou mesmo a invasão dessas bactérias para a circulação e levarem-se noutras localizações do nosso corpo, nomeadamente no coração. Portanto, quando há muitas amigdalites bacterianas confirmadas com necessidade de antibiótico, se forem mais de 4 vezes por ano, o otorrino deverá ponderar a opção de fazer a remoção dessas amígdalas, que é a amigdalectomia. Que é uma mudança brusca de temperatura pode dar aqui para este problema da letra A, não é? Para uma amigdalite. Ora, antes de passarmos para a letra B, e porque temos connosco um médico anestesiologista, vou falar um pouco de algo que assusta muito boa gente, a anestesia. Dr. Armando Barbosa, fale-nos um pouco das anestesias. É coisa para temermos ou não? Não, não é. Atualmente a anestesia, para começar, é um ato médico que visa eliminar a dor de um procedimento que pode ser cirúrgico ou não, porque a anestesia não é só para as cirurgias, é também para procedimentos diagnósticos, como as colonoscopias, como as endoscopias, por exemplo, ou outros, e visa eliminar a dor do doente e também preparar o corpo para um procedimento que vai ser agressivo, vai ser uma agressão ao nosso organismo, nomeadamente com o relaxamento muscular e outros reflexos que possam interferir com a cirurgia. A anestesia é uma especialidade que evoluiu muito nos últimos anos, não só pela formação que, entretanto, foi dada, ou que tem vindo a ser dada aos anestesistas, aos profissionais, mas também pela evolução muito grande que houve nos meios de monitorização do doente quando está a ser operado ou submetido a outro tipo de procedimento. Atualmente nós conseguimos controlar em tempo real a função cardíaca, a função pulmonar, a função renal, de uma forma muito eficiente e conseguimos antecipar muitos dos problemas que podem acontecer durante a cirurgia, de forma a que nós consigamos, de uma forma eficaz, intervir antes que eles se tornem graves. Doutor, e há vários tipos de anestesia. Quando falamos em anestesias, não é? Podemos começar pela anestesia geral, não é? Que a pessoa fica logo ali arrumadinha, como se costuma dizer. Fica ali arrumadinha. Alguns doentes às vezes dizem que têm dificuldade em adormecer, que é um dos mitos também que nós vamos falar a seguir, que é que os doentes pensam que vão dormir durante a anestesia e não é isso que acontece. Há um estado de inconsciência que nós vamos induzir, é como se fosse um coma induzido, que obviamente é reversível quando a anestesia acaba. Aqui vemos um tipo de nós induzirmos essa anestesia por via inalatória, que é o que habitualmente fazemos nas crianças, e esta outra forma de fazermos é por via endovenosa, que é o que fazemos habitualmente nos adultos, em que o fármaco vai ser administrado através das veias e vai fazer o seu efeito. Nós podemos também ventilar o doente, ou seja, ventilar o doente é estar a substituir a função respiratória, que no caso do doente com anestesia geral vai estar afetada, ou por via de um tubo que colocamos na traqueia, ou pura e simplesmente através de uma máscara que nós colocamos a nível da face. E esta é indicada para algumas cirurgias. Para as cirurgias que são mais complexas e que exigem uma invasão maior em termos do organismo, e tem havido, esta é a forma de anestesia geral, que é uma das formas de anestesia, e depois temos a outra forma, que é a anestesia regional. A anestesia regional, temos dois tipos, basicamente, aqueles que as pessoas habitualmente ouvem falar, que é epidural ou raquianestesia. Sobretudo as grávidas, não é? As grávidas. Que gostam particularmente da existência das epidurais, não é? Das epidurais. É daquelas alturas em que o anestesista é muito valorizado. São vários. E portanto, isso é uma forma de nós tirarmos uma dor, a dor aguda da grávida. Mas é também uma forma de nós fazermos uma anestesia, em que quando nós queremos fazer uma cirurgia do membro inferior, é uma forma de nós anestesiarmos unicamente os dois membros inferiores, ou conforme queiramos, e que eu vou exemplificar aqui no Oscar. No Oscar, nós chamamos aqui a este nosso bonequinho Oscar. Ora, como é que se faz? Nós introduzimos portanto, uma agulha através aqui do espaço epidural, portanto isto é feito apenas com anestesia local, e quando chegamos ao sítio certo, vamos então introduzir o fármaco para fazer a anestesia. Portanto, a pessoa fica adormecida, digamos, nos membros, não é? É aquilo que dizemos habitualmente aos doentes. E temos outra forma de anestesia regional também, que tem avançado muito nos últimos anos, porque começámos a fazer este tipo de anestesias com ecografia, que é a ecografia regional periférica. Por exemplo, quando nós queremos operar apenas um membro superior, o braço, conseguimos anestesiar só esse braço. Em vez de estar a anestesiar os dois. Em vez de estar a anestesiar os dois, ou mesmo fazer uma anestesia geral.
Portanto, houve uma grande evolução também a esse nível. E temos depois a anestesia local, que é aquela que usamos para procedimentos mais simples, em que o anestésico local, por exemplo, usa-se muito na dermatologia, em que o anestésico local é aplicado apenas ao pé da ferida operatória, que nós chamamos a ferida operatória, a zona em que se vai intervir, e em que o anestésico local é aplicado apenas na pele, nesse local. Oh, doutor, mas não sei se são mitos, se são medos relativamente às anestesias, que é o medo da pessoa ter uma anestesia geral, não voltar a acordar, ou de haver complicações por causa da anestesia. Até que ponto é que estas anestesias, de que falou destes tipos, são seguras e podemos estar descansados? Os receios que as pessoas têm em relação à anestesia varia consoante a anestesia que estão a ser submetidos. Quando estão com anestesia geral ou quando vão ser submetidos a uma anestesia geral, os doentes têm muito medo de não acordar. É aquilo que nos dizem mais frequentemente. Eu tenho medo de não acordar. Será que eu vou acordar? Ou então eu vou acordar bem, vou acordar com as minhas capacidades intactas, nomeadamente a nível cerebral. Tenho muito este receio. E para isso é muito importante também nós termos aquilo que consideramos a consulta antes da anestesia, que é a consulta pré-anestésica, que é para informarmos o doente daquilo que vai acontecer durante o procedimento, para o doente ir mais calmo e ir menos ansioso para a cirurgia. Obviamente tem outras funções, nomeadamente controlar as doenças que o doente eventualmente tenha. Para o próprio anestesista saber qual é o doente, não é? exatamente, a medicação, que toma, eventualmente por mudarmos a medicação que o doente está a fazer, porque há medicação que interfere com a anestesia e com a cirurgia. Eu chamo aqui a atenção para uma questão muito importante, que são os medicamentos que as pessoas chamam naturais, como os comprimidos com alho, o gigengo, a zinco bilbo, tudo isso interfere com a coagulação e pode interferir também com a cirurgia e com a anestesia. E os doentes acham que é indefensivo e pode não ser. Inclusive não informam o médico que estão a fazer esse tipo de medicação. Portanto, informar sempre de tudo, seja natural, não natural, tudo o que a pessoa anda a tomar, o melhor é dizer ao anestesista. É muito importante. Portanto, esse é o principal receio que as pessoas têm, é de não acordar. Mas quando estão a fazer uma epidural ou uma raquianestesia, que é semelhante à epidural, um bocadinho diferente, as pessoas têm outro tipo de receio, que é o receio de ficarem numa cadeira de rodas. Aquilo que as pessoas dizem, se eu fazer uma epidural, será que não vou ficar numa cadeira de rodas? Não, isso não, quer dizer, pode acontecer, é uma coisa tão rara que a pessoa provavelmente tem mais probabilidade de ter um acidente de avião de acontecer uma situação dessas. Essas situações podem acontecer quando o sangue não está a coagular bem, por isso é que tem que ser feitas análises antes da cirurgia, para precaver essas complicações, e desde que isso seja feito, a probabilidade disso acontecer é mesmo muito pequena. Portanto, os anestesistas vêm por bem, não é? Vêm por bem. Aliás, se não fosse a grande evolução que houve na cirurgia e a possibilidade de haver cirurgias muito mais invasivas, temos aqui um colega cirurgião, tem a ver com a evolução também que houve na anestesia, não é? Porque o facto de termos esta evolução muito grande na anestesia permitiu também que a cirurgia pudesse evoluir bastante mais. Portanto, andam de mãos dadas, não é? Para o bem comum, que é o nosso. Uma equipa, exatamente. Já voltamos então a falar, queria só interromper aqui a nossa consulta de hoje para falar do nosso cartão de sonho, porque sei que ao longo da tarde, à medida que o programa vai avançando, temos mais os espectadores que se juntam a nós e que não sabem o que se passou anteriormente. Portanto, eu já falei aqui várias vezes do nosso cartão de sonho, do nosso passatempo do Boa Tarde. Vou falar agora, se calhar pela primeira vez para muita gente que está a chegar. Não se esqueça então de que se marcar o 760 20 60 20 fica automaticamente inscrito no nosso passatempo. No final do programa, todas as inscrições são sujeitas a uma escolha. Quem faz a escolha é o computador. E, portanto, escolhe uma pessoa, pode ser hoje a sua vez, e essa pessoa, se o telefone lhe tocar, significa que ganha 1000 euros, é o prémio garantido, e pode ganhar mais, 13.500 euros é o nosso prémio acumulado. Portanto, no total, hoje o cartão tem 14.500 euros que podem ser seus. Só marca quem quer, ninguém é obrigado. É assim, não é? E o cartão de sonho não é uma coisa simpática que temos aqui? Eu também acho. Também acho. Sabe o que é a blenorragia e qual o diagnóstico urológico mais frequente nas urgências? Descubra já a seguir. Vamos passar para, estamos aqui da AD, não é? Hoje na nossa consulta vamos passar para a letra BB, de bronquite, de brucelose, de bruxismo, de blenorragia, sabe o que é?
Se está convencido que não conhece esta doença, engane-se, porque é bem provável que a conheça, mas com outro nome. É assim, Dr. Pedro? Se falarmos em gonorreia, provavelmente quem nos está a ouvir vai reconhecer muito mais facilmente. Portanto, a doença do B, afinal, é com G. Exatamente. Para muitas das pessoas. E esta é uma doença que se pode pensar que é muito rara, não é tanto assim, não Não, é? é bastante comum e nos últimos anos, fruto de acharmos que estas coisas estão adquiridas pela população, temos deixado de falar delas e tem-se assistido a um aumento do número de casos. A blenorragia ou gonorreia é uma doença sexualmente transmissível comum que se transmite de duas formas, ou através do contacto sexual, ou então de mãe para filho através da passagem do bebê através do canal de parto. E, portanto, é muito importante que também as grávidas sejam avaliadas nesta vertente e se houver algum tipo de suspeita de haver uma blenorragia, uma gonorreia, fazer-se o tratamento para evitar as complicações depois do recém-nascido. Portanto, há complicações e há um mal-estar muito grande Sim. associado a Esta doença é provocada por uma bactéria, que é a Neisseria gonorrhoeae, que pode provocar vários sintomas se começarmos a pensar, por exemplo, no homem. O que vai acontecer é um corrimento uretral, portanto, um corrimento através da uretra que se exterioriza pelo pênis. Pode haver também um edema do testículo, portanto, no homem são os sintomas mais frequentes. No caso da mulher, pode haver também um corrimento vaginal anormal, com uma tal descarga purulenta. Pode haver dor durante as relações sexuais, perdas de sangue no meio dos períodos menstruais que não tenham nenhuma explicação aparente. No caso de haver envolvimento do reto, pode também haver a tal descarga, neste caso, purulenta também pelo reto. Pode haver prurido anal. Quando é afetada a garganta, pode haver aumento dos gânglios do pescoço ou mesmo dor de garganta. E no caso dos olhos, há uma conjuntivite gonocócica, portanto provocada por esta bactéria, em que há dor ocular, hipersensibilidade à luz, um exudado, um tal corrimento, que não é mais do que a própria reação do organismo. Portanto, é uma doença sexualmente transmissível, Exatamente. não significa que se manifeste só nos órgãos sexuais. Exatamente. Não é? Portanto, é preciso estar atento. E esta é daquelas doenças em que vale a pena falar de prevenção, não é? E é importante falar de prevenção por aquilo que começámos por dizer. O facto de termos deixado de falar deste tipo de problemas fez com que houvesse um aumento do número de casos. Obviamente que a forma mais fácil de prevenir é, em caso de haver algum sintoma suspeito, a abstinência sexual. Reduzir o número de parceiros sexuais também é outra forma de, obviamente, conseguir limitar a disseminação da doença. E a utilização de métodos de barreira, nomeadamente do preservativo, masculino ou feminino, e em todos os tipos de relação sexual, seja sexo vaginal, sexo anal ou sexo oral, é muito importante que as pessoas não facilitem e utilizem este método contraceptivo, neste caso, enquanto método de barreira, porque tem, para além do fim contraceptivo, a possibilidade de permitir a prevenção da transmissão desta e de outras doenças sexualmente transmissíveis. Portanto, ficamos aqui a saber que a gonorreia também é conhecida, ou aliás o nome mesmo é blenorragia. Ora, vamos continuar com o nosso abecedário. Sabe qual é o diagnóstico urológico mais comum nos serviços de urgência? Que começa com a letra C. Estão a ver, letra C? E se eu lhe disser que é algo que provoca umas dores que eu diria excruciantes, ajuda? Dr. Sérgio Santos, ajude-nos a desvendar o que é isto que vai ter às urgências tantas vezes. Estamos a falar nitidamente da cólica renal. Com C. Com C, cólica renal. Cólica renal é um diagnóstico, basicamente, que assenta na clínica e, portanto, é uma dor excruciante, de facto, está relacionada, provavelmente, com um dos episódios mais dolorosos que alguém pode ter durante a vida. Até dizem que mais do que o parto, já estávamos ali a falar da epidural, há quem compara aos partos que teve, há quem diga, inclusive, há senhoras a dizer que o meu parto foi muito mais fácil do que esta cólica renal que eu estou a ter, o que só daí visto tudo. Pois. Para além de falar da cólica, era importante saber o porquê desta cólica. E o que está por trás da cólica, na maioria dos casos, é a presença de uma pedra, um cálculo, ou como os médicos chamam, litíase. Este cálculo forma-se exatamente porque há uma acumulação de sais minerais esses que, por déficit de água, atingem um ponto de saturação tal em que concentram e começam a aglomerar-se e formam então algo sólido, e é aí que aparece o problema da pedra que está no rim. De uma forma geral, há imensas pessoas que podem ter pedra no rim e serem completamente assintomáticas. Porque o problema andarem começa felizes e contentes como se nada a passear uma pedra no rim, ou mais até. O problema começa exatamente quando esta pedra do rim sai do rim. E aí temos o problema relacionado com a obstrução que ela vai causar. Dependendo do tamanho que ela tem, não é? Dependendo do tamanho, evidentemente. Há tamanhos, teoricamente, até 3 milímetros, uma pedra
Um cálculo destes pode quase passar incólume, com algum mal-estar eventualmente, ou completamente assintomático, mas a partir daí as coisas podem ser Portanto, particularmente complicadas. quando essa deslocação da pedra ou do cálculo renal acontece, não há nada que possa pará-lo, não é? Quer dizer, a pessoa sente das dores e não se consegue aliviar de maneira Ou nenhuma. de facto tem uma ajuda médica, ou tem muita sorte e ela passa por si só e acaba por não fazer nenhuma obstrução. Esta obstrução pode ser parcial e aí há alguma fase de remissão da sintomatologia, mas se for uma obstrução total, é um Deus me livre. Então, quando se dá a cólica, é exatamente por essa deslocação. Portanto, eu sei que tem aqui um quadro, queria dar-nos aqui uma explicação mais evidente, mais óbvia. Muito rapidamente. Temos o rim, aqui em cima, temos o sistema excretor e temos o tal ureter. O ureter este que é um canal muscular, músculo liso, e que tem como missão levar a urina do rim até cá abaixo à bexiga, que é uma estrutura aqui em baixo. Está bem? Isto obviamente tem a mesma coisa do lado oposto. O que é que se passa? À medida que a urina vai sendo formada, vai descendo através do ureter, e o ureter, por ser muscular, tem movimentos que fazem com que a urina deixe obrigatoriamente até à bexiga. Razão pela qual é possível continuar a fazer a urina chegar à bexiga, mesmo estando virado ao contrário. Não é a força de gravidade só por si. Não é por estarmos em pé, não é por estar em pé. Porque é o músculo é que funciona. É o músculo que está a funcionar. O que é que se passa? Quando um pequeno cálculo aqui em cima sai, liberta-se, este cálculo que está aqui em cima, por exemplo, vai descer por aí abaixo e vai encravar, vai literalmente obstruir a passagem. Neste momento, o rim vai tentar, o ureter vai tentar expulsar este obstáculo e vai começar a ter contrações violentas. E são estas contrações violentíssimas, que são espásticas, são espasmos violentos, que dão a tal dor importante. Então, e nós, antes de chegarmos a esta coisa tão horrível de que já falou, como é que nós podemos perceber, assim, se não tivermos nenhuma dor muito grande, há maneira de nós percebermos que estou aqui com um problema de pedras nos rins? Teoricamente, a forma mais fácil será fazer exames simples, como a ecografia. A ecografia e um raio-x simples, de uma forma geral, podem demonstrar... a quantidade em pessoas de pedras assintomáticas mostram isso perfeitamente. A presença de... Havendo um diagnóstico já de dor, aí provavelmente não só a clínica propriamente dita, portanto a dor, o desconforto, tudo isto, mas a possibilidade inclusive de se fazer uma pequena maldade ao doente, que é uma percussão na região lombar. Uma pancada? Uma pancada. E como é que é essa pancada? Eu posso fazer de doente? Então eu vou fazer de doente. A ver basicamente como é que é. O que se passa é, com licença, Doutor, na região lombar, pomos uma mão, o rim está aqui mais em cima, ao contrário do que as pessoas quase todas pensam. Porque as pessoas acham que é aqui, exatamente. não é? Que dizem, dá-me tanto aqui os rins, não é que nós aqui, muitas então. vezes começamos cá por baixo para ver se alguém está Não a dói evitar nada. dores. Tal. Tudo bem. Até quando chegamos à zona lombar e fazemos uma percussão destas, dá uma dor excruciante e isto é altamente sugestivo de Ai, que haver... isso agora doeu-me um bocadinho. Não diga isso. Sou capaz de ser de ir ver. É uma dor que irradia quando a pessoa tem mesmo dor a intensa. sensação de que está ali qualquer problema. Portanto, isso qualquer pessoa pode fazer, não é? Como é que fez? Põe-se a palma da mão, não é? E depois uma pancada seca. Um morraço. Não é bem um morraço, mas é quase. Simpaticamente. Olha que já temos aqui mais uma dica. Sabiam disto? E também sabemos onde é que havemos de fazer para não sairmos da zona do rim. A cor da urina também nos dá indicações. Tem aqui... Eu costumo dizer aos meus doentes uma coisa muito simples. Todas as pessoas andam sempre muito preocupadas. Qual é a quantidade de água que eu devo estar a beber? Estou a beber muito, estou a beber pouco? Há formas matemáticas, mas obviamente não são simples. É muito simples quando eu urino, olhar para o fundo da sanita, por exemplo, e se eu encontro uma urina que seja clara, clarinha, límpida, quase igual à água, então eu estou a beber água que chegue para que não haja a tal formação de sais minerais a solidificar. Se eu encontro uma urina destas, hiperconcentrada, amarela, intensa, forte, então provavelmente eu estou-me a pôr a jeito. Eu já estou a sentir ali um zum. Há aqui muita gente a precisar de beber água. Não é? Sobretudo os senhores que nesta altura do ano dizem eu não, uma cervejinha gelada é que era, não é? Portanto, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Atenção só a uma coisa, há algumas coisas que alteram a coloração da urina. Sim, os medicamentos, eventualmente. Vitaminas, etc. Mas se a pessoa não estiver com nada disso, não é? É atenção à cor da urina. Ora, já temos aqui mais dicas. Vamos fazer mais uma paragenzinha na nossa consulta. Não se esqueça do cartão de sonho, porque estamos aqui com estas dicas e provavelmente ainda não marcou o 760 20 60 20.
ouvinte. Não é obrigado, mas eu só não quero é que diga hoje podia ter marcado e depois até me esqueci. Portanto, hoje há 13.500 euros de prémio acumulado, 1.000 euros de prémio garantido. Já sabe que cada vez que marca o seu número fica registado, portanto, uma marcação para este número, um telefonema para este número é um registro e através de todos esses registros há alguém que vai ser selecionado. Pode ser que hoje seja o seu dia. Boa sorte! Saiba quais os diferentes tipos de dermatite e ainda como dar a volta à dor crónica. Ora, hoje ainda não falámos com a nossa médica dermatologista, cuja área de especialidade começa exatamente pela letra D, tal como a doença que nos vai falar, não é, doutora Alexandra? D. Para quê? Dermatite. Dermatite. E dermatite é assim uma coisa que pode ser muito complicada? Sim, depende do tipo de dermatite. Então, a dermatite é uma inflamação das camadas superficiais da pele. Aparece com uma mancha avermelhada, pruriginosa, mais ou menos pruriginosa, com alguma descamação ou não. Pode ter também umas bolhinhas, o aparecimento de umas bolhinhas de pus, de umas crostas. Quando o prurido é intenso, dá origem a umas zonas avermelhadas com uma espessura da pele acentuadíssima, o que é difícil de controlar a doença. E que incomoda bastante. Portanto, são vários, mas há vários tipos então de dermatite, não é? Há vários. Para percebermos um bocadinho rapidamente o que é uma dermatite, nós temos 3 tipos. Temos a dermatite atópica, que tem então, a ver... se calhar vamos ajudar ali com uma imagem para a doutora a comentar. Portanto, os bebês, este bebê está com dermatite. Sim, uma dermatite chupeta, atópica. ou não? Sim, não, é uma dermatite atópica que pode ter origem em fatores alérgicos de base, nomeadamente pode ser alérgica a algumas comidas e que dá isto pode ser um misto de dermite atópica com uma dermite de contacto. Mas falando na dermite atópica, é uma inflamação crónica muito prodigiosa nas crianças, que tem este aspecto de mancha avermelhada, pode ter alguma ligeira descamação, muito pruriginosa, que afeta as crianças, maioritariamente as crianças que têm um foro alérgico acentuado, que podem ter asma. Quando diz pruriginosa, é exatamente muita comichão. Muita comichão. Atenção, porque estes palavrões, nós de vez em quando tropeçamos neles, não é? A atopia é alergia, está ligada à alergia. E então, as crianças podem ter desde muito cedo dermite atópica. Essa dermite atópica pode ir melhorando até à adolescência e desaparecer, ou pode mesmo, sobretudo, por exemplo, desaparecer por volta dos 3, 4 anos, mas pode haver muitas recorrências, vários surtos de dermatite atópica. Quando temos um foro alérgico muito acentuado, a dermatite atópica acompanha a vida do adolescente e até nos adultos, tendo uma localização nas crianças em zonas como o tronco, a zona glútea e membros, como também em fotografias que podemos mostrar aqui na parte de trás dos joelhos, e uma outra fotografia que vai aparecer a seguir, que eu acho que é na zona do sangrador, portanto na zona aqui da dobra, onde se tira o sangue, da dobra do cotovelo. Nos adultos aparece um bocadinho mais tarde, pode ter um padrão mais nas mãos. Não temos a do cotovelo, mas já falou da zona da dobrinha, não é? Exatamente. E esta situação, a dermite atópica, piora com o stress, piora com alguns alimentos, piora com um vestuário irritante. Imagina uma inflamação, a pele está extremamente sensível e um vestuário agressivo, sintético, agrava um bocadinho mais. Deve-se usar roupa de algodão. Alterações da temperatura ou excesso de umidade também piora. Então, essa é a atópica, não é? A atópica. Vamos e podemos... à próxima. Não quer as dicas? Quero. Rapidamente. Eu pensei que ia dar as dicas no final, faça favor. Então, mas as dicas pela dermite atópica. Devemos usar um gel não deslipidante. Isso quer dizer o quê? Quer dizer, vamos manter a barreira... Mas a doutora Alexandra está especialista em palavras complicadas. Então vou explicar. Um gel que dê um bocadinho de gordura à pele,
que é uma pele atópica, é aquela que não tem muita gordura, dê um bocadinho de gordura à pele, que tire a comichão e tenha uma ação anti-inflamatória. Portanto, não é qualquer um, há mesmo produtos só para peles atópicas. Só para peles atópicas. Na cara deve-se usar também um líquido não muito agressivo e que também não provoque o desequilíbrio e não tire a gordura natural da pele. Depois, um creme hidratante é um creme que tem umas características como o que nós chamamos biorreparador, vai reparar aquela pele que tem pouca gordura e que também tem uma ação anti-inflamatória para baixar e anti-pruriginosa, para tirar a comichão e irmos melhorando progressivamente. Então vamos à tal próxima, que a outra dermatite de contacto. A de contacto. A dermatite de contacto, também, elas todas parecem a mesma coisa. Também são manchas avermelhadas, com... A causa é que é diferente. A causa é que é diferente, avermelhadas, com descamação, podem aparecer umas bolhinhas que se juntam todas e fazem uma crosta, sobretudo pode acontecer isto nas mãos, e temos dois tipos. Temos uma dermite de contacto irritativa e alérgica. A irritativa pode ser esta? Pode ser esta, nas mãos. Por exemplo, uma pessoa, neste caso, deve ter colocado qualquer coisa, um cabedal ou, não sei, um adesivo, exatamente. Pronto, o mecanismo é o seguinte. Na dermite irritativa há uma substância que pode ser um ácido ou uma outra substância que vai ter um efeito corrosivo na pele. E isto provoca intensa comichão. Um exemplo são as donas de casa que contactam com produtos como a lexívia, ou as fraldas dos bebés, que têm urina, ou acetona, e pode dar origem a um eczema nas mãos, altamente pruriginoso. Portanto, esse tem a ver com o contacto com outras substâncias, não é? Ácidos, exato. Mas pode ser por alergia realmente, como estava a dizer. Exato. E pode haver a parte, uma dermite de contacto alérgica, em que há uma substância envolvida que até ali não dava origem a uma alergia e que de repente passa a dar. Por exemplo, no caso de cremes, mudamos o creme da cara, ou o creme do corpo, ou usamos um batom diferente, ou usamos um verniz diferente, que de repente dá uma reação alérgica. E a dermatite seborreica? A dermatite seborreica, digamos que são manchas avermelhadas com uma descamação. E a descamação pode ser seca, a escama pode ser seca ou oleosa, gordurosa. Localiza-se no couro cabeludo, no sulco nasogeniano, no nariz, nas sobrancelhas, atrás da orelha, dentro da orelha e no externo. São estas as características. Agora, nas situações mais graves, como este é o caso, há uma descamação com uma base inflamatória e a escama é amarelada, está atrás da orelha. Penso que vai haver uma outra fotografia nas crianças, não sei se vai aparecer ou não, que é no caso da crosta láctea, em que nós temos uma crosta, temos uma descamação bastante aderente, que é difícil de tirar, muito gordurosa. E o que é que se faz nestes casos? Que as pessoas ficam sempre sem saber, ouvem muitas dicas e ficam baralhadas. É muito simples. Tem que usar os produtos indicados. Usar um gel lavante com um efeito anti-inflamatório intenso e anti-seborreico. E no caso do bebê, na crosta láctea, tem que se usar um creme com um efeito anti-inflamatório para controlar o aspecto inflamatório, para essa crosta conseguir ser destacada com mais facilidade. Portanto, o melhor é ajudar, não é? Não é ignorar. Exatamente. Não sendo uma coisa que seja muito grave, incomoda e, portanto, o melhor é atacar com os produtos que possam aliviar. As dicas é fácil. É claro que se a situação se prolongar, estamos aqui para ajudar. Ora, hoje a doutora Alexandra tem ali vários produtos e resolvemos aqui, para tratarem da vossa pele e fazerem uma experiência, temos uns produtozinhos para oferecer à nossa plateia, mas também devo dizer que não vou fazer isso agora. Porque senão interrompo aqui a nossa consulta, mas é para não terem cá coisas de dermatites e coisas esquisitas na pele. Portanto, tem aqui no final do programa esta oferta. Vamos seguindo agora com a nossa consulta de hoje. Estamos aqui a falar da saúde de A a
AD e não podíamos deixar de falar de algo muito incapacitante que afeta imensa gente, a dor crónica. É o Dr. Armando Barbosa, médico anestesiologista, especialista na terapêutica da dor, quem nos vai falar sobre ela. Ora, que dor é esta, doutor? É assim, a dor complicada, crónica não é um bocadinho complicada. A dor crónica é aquilo que nós consideramos atualmente, porque esta definição tem vindo a mudar ao longo do tempo, é uma dor que persiste por mais de 3 meses. Mudou há pouco tempo, anteriormente dizia-se que era até aos 6 meses, agora alterámos um bocadinho, que isto tem a ver com a terapêutica que podemos administrar aos doentes. É uma coisa É uma que dor não... que persiste, inclusive é depois de ter eventualmente pode ter passado a causa da dor e a dor continuar a incomodar o doente. Isto acontece porquê? Quando há uma dor constante, os nossos neurónios, os nossos nervos, estão submetidos a uma descarga constante de impulsos elétricos. Quando isso acontece de uma forma muito frequente e ao longo do tempo, os próprios neurónios vão ficando danificados e acabam eles próprios por provocar dor. Aquilo que nós chamamos depois de dor neuropática, que é uma dor tipo queimadura, tipo ardor, que é uma dor de muito difícil tratamento. E esse tipo de dor é aquilo que nós chamamos então a dor crónica, que eventualmente a causa pode ter desaparecido, mas a dor continua para além disso. Isso é muito incapacitante. É incapacitante, é atualmente a causa mais frequente de consultas médicas a nível, não só da clínica geral, mas a nível depois das outras consultas, quando os doentes muitas vezes vão a outras especialidades, vão por dor. É extremamente incapacitante, vai afetar não só o indivíduo na sua capacidade para ter a sua função social, nomeadamente no trabalho, na família ou na escola, e é realmente uma doença bastante incapacitante e que só há pouco tempo, relativamente pouco tempo, nas nossas sociedades, mesmo nas mais evoluídas, nas ocidentais, é que nós começámos a dar valor a esse tipo de patologia. Mas eu sei que tem uma abordagem da dor muito particular, que gostava que partilhasse connosco. O problema da dor é nós muitas vezes fazemos o diagnóstico da dor. E a maior parte dos doentes, quando chega a uma unidade de dor, vem referenciado como tendo dor crónica, mas às vezes não vem com um diagnóstico feito porque ele é difícil de fazer. E eu gostaria de referir aqui que a causa mais frequente de dor, contrariamente àquilo que as pessoas pensam, não é, por exemplo, a dor oncológica. Que as pessoas muitas vezes associam a unidade de dor e a consulta de dor à doença oncológica. Isso não é verdade. A causa mais frequente de dor, depois depende um pouco da idade do doente, mas é a coluna vertebral. E é o envelhecimento da coluna vertebral, que é esta estrutura que vem desde o nosso crânio até aqui ao sacro, é que vai provocar dor. E nós, quando temos um doente com este tipo de dor, primeiro temos que fazer o diagnóstico. E esse diagnóstico é feito, vou exemplificar mais uma vez aqui no esqueleto, administrando umas pequenas quantidades de anestésico local naquela zona que nós estamos a pensar que vai provocar a dor, e se isso provocar alívio ao doente é porque a dor vem dali. Porque nem sempre é fácil, com a clínica e com o exame objetivo do doente, e mesmo com as ressonâncias magnéticas ou com os taques, chegar a um diagnóstico preciso. E muitas vezes temos que avançar para este tipo de diagnósticos. Porque se está à procura de outras razões, quando ela pode estar exatamente aqui na coluna, que há em várias idades esse problema pode manifestar-se. Não estamos a falar dor, só de gente com a idade muito avançada. Não, nós temos vários tipos de dor e consoante as idades que as pessoas têm, consoante o grupo etário em que as pessoas estão, a dor também é mais frequente nesses grupos etários. Por exemplo, se estivermos na segunda década de vida ou na terceira década de vida, a causa mais frequente de dor são, por exemplo, as cefaleias, que são as dores de cabeça, nomeadamente as enxaquecas, que toda a gente já ouviu falar, ou as cefaleias de tensão, ou eventualmente, de uma forma mais rara, as cefaleias em salva. E isto é bastante frequente nestas idades, atinge cerca de 20% da população. A partir dos 30, 40 anos, também é muito frequente uma patologia que agora se fala muito, que é a fibromialgia, que é uma doença do sistema muscular, que ainda não se sabe muito bem qual é a causa, sabe-se que há um diagnóstico clínico, nós conseguimos fazer, é um diagnóstico de exclusão, quando não encontramos outras coisas, portanto, e há um determinado número de sintomas que o doente tem, e é uma doença também relativamente frequente, assim como as artrites nestas idades. A partir dos 40, 50 anos, então a coluna, o tal envelhecimento da coluna vertebral é que ele começa a provocar mais dor de uma forma mais frequente. Há uma ressalva aqui que eu gostaria de falar, em relação à coluna vertebral, que são os acidentes de viação. Os acidentes de viação, que infelizmente em Portugal são bastante frequentes, embora tenham vindo a diminuir, provocam uma lesão muito frequente a nível do pescoço, a nível da coluna cervical, que é esta área aqui, nesta zona, e que provoca aquilo que nós chamamos o golpe do chicote. Ou seja, quando há um embate,
a nossa cabeça tem tendência a fazer um movimento para trás e depois para a frente, ou para a frente e depois para trás, depende um bocado do acidente, e provoca lesões a nível da coluna cervical que podem provocar uma dor muito incapacitante em pessoas relativamente jovens, que são habitualmente atingidas por este tipo de acidentes. Nós estimamos que atualmente em Portugal cerca de 1.500 pessoas por ano ficam severamente afetadas com este tipo de dor. Mas isto é uma dor da coluna vertebral que pode aparecer em pessoas mais jovens por trauma. Então, o que nós queremos é saber como é que aliviamos, se é que podemos aliviar, se há coisas que nós possamos fazer assim. Primeiro, nós temos um grupo de fármacos que usamos habitualmente para este tipo de patologias, para este tipo de dor. Consoante o tipo de dor, obviamente, temos que escolher os fármacos. Há uns fármacos que nós usamos de uma forma relativamente frequente, que é para evitar aquilo que eu falei no princípio, que é a lesão dos neurónios ou a lesão dos nervos, que são os fármacos que são os anticonvulsivantes, que habitualmente são usados para a epilepsia, mas aqui têm como função proteger os nervos. E alguns fármacos, que são as benzodiazepinas, também têm esta função de proteger os nervos, e depois há outro grupo de fármacos que são analgésicos. Mas tem havido outro tipo de terapêuticas relativamente recentes, que têm sido aplicadas desde há mais ou menos 20 anos, a nível europeu, a nível nacional são mais recentes, que são nomeadamente a radiofrequência, que é uma técnica, que eu penso que temos algumas imagens, que é uma técnica que permite tratar a dor vertebral de uma forma relativamente simples, que, exemplificando mais uma vez aqui no esqueleto, vamos fazer introduzir uma agulha na pele até às zonas que pensamos que estão a provocar dor, nomeadamente às articulações, que é uma causa frequente de dor, e fazemos uma coisa que se chama a radiofrequência. A radiofrequência tem como objetivo fazer uma dessensibilização desta zona de forma a que ela não provoque dor. Portanto, é este tipo de filme que nós estamos a ver agora, em que introduzimos a agulha vai emitir calor, vai fazer uma espécie de uma desvitalização daquela articulação, através do calor, e vai fazer com que a articulação deixe de provocar dor. De referir que este tipo de dor a nível das articulações da coluna é a causa mais frequente de dor a partir dos 40 a 50 anos. E além disso, posso acrescentar que o doutor também nos trouxe aqui 4 dicas importantes. Devemos procurar atividades prazerosas, coisas que nos deem prazer. Devemos dormir bem, não é verdade? Fazer exercícios de relaxamento, que ali está. E ainda, falta-me aqui, para manter o sono regular e praticar exercício. Ora, pois claro que temos falado tantas vezes aqui, por várias razões, tudo isto são coisas boas para tratarmos da nossa saúde. E eu estou cheia de pena porque temos que terminar o nosso ABC da saúde, ABCD da saúde de hoje. Poderíamos continuar com o E, por aí fora, não é? Até ao Z, mas terá de ficar para outra altura. Não se esqueça de que pode colocar as suas questões para os doutores, se tiver alguma que queira enviar por escrito ou gravada em vídeo, pode enviar para osdoutores@sic.pt. Na próxima semana cá estamos de volta com os doutores, com mais dicas e conselhos médicos. Uma salva de palmas para o nosso painel de hoje. Muito obrigada a todos.